Bem-vindos ao Pode Isto Ser Terapia, um podcast de empoderamento e reflexão no feminino, onde vamos poder partilhar as nossas ideias e do nosso caminho. Eu sou a Inês Guerreiro. E eu sou a Joana Grilo, e isto será um espaço onde também os nossos convidados nos ajudarão a decidir se isto pode ou não pode ser terapia. Reforçamos que este conteúdo não tem qualquer fim terapêutico e é baseado exclusivamente na nossa opinião e vivência. Não se esqueçam de nos seguir no Spotify e no Instagram em pod.istoserterapia. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Pode Isto Ser Terapia, mais uma das nossas conversas neste cantinho que também é vosso. Olá, bem-vindos. Para hoje nós escolhemos um título um bocadinho mais subjetivo, não é? Sim. Que vão mesmo ter que ouvir para perceber que rumo é que vai tomar esta conversa. Filosofia. Exatamente. E que se chama Não é da minha responsabilidade. E é sobre isto que vamos falar e partimos de uma Frase da página do Seekers e que diz assim: o que os outros pensam de ti não é responsabilidade tua. Diz-me, Joana. O que é que eu acho sobre isto? Que os outros pensam de mim não é responsabilidade minha. Eu não sei se isto é logo assim tão direto. Ou seja, por mais que tu aches isto, e até pode ser um chavão, acho que chegar aqui é um caminho que se conquista. Sim. E fica assim às vezes aqui um bocado ainda meio perdida. E no outro dia, eu já não sei quem me dizia, mas nós somos seres sociais, né? Sim. E vamos sempre precisar de alguma validação e é utópico acharmos que de um momento para o outro essa validação vai ser completamente eliminada. Concordo totalmente. Que é uma novidade para mim, que eu estou a aprender, porque eu achei que iria conseguir desligar-me na totalidade da opinião Mas alheia. é isso também que nos faz. Mas acho que é esse o caminho que eu estou a chegar agora, que é tranquilo, até precisares de alguma validação e não há E nós já problema falámos nenhum. sobre isso. Eu acho que o problema é chamarmos-lhe validação. Sim, Eu chamo-lhe interação e com interação eu sinto que não é tão negativo e que estou a dar e a receber. percebo e concordo. Eu acho que, para mim, interpretando isto como um chavão enorme que é, né, dando para desmembrar nesta fase da minha vida agora, chegar aqui, ou quando esta frase ressoa em mim de uma forma verdadeira, Sim. não é? Eu acho que já a tinha interpretado muitas vezes, só que era vã, ou seja, eu muitas vezes batia a mão no peito e disse coisas como a tua opinião não me importa ou não me interessa, mas isso não tinha uma base estrutural, ou seja, isso não vinha de um sítio bom, isso vinha de uma zanga, ou de um sítio de magoado, ou de um sítio de tristeza. Percebo. E era mais uma atitude defensiva para que não te aproximasses. Sim. E não tinha efetivamente o valor que tem hoje. Ou seja, eu acho que chegar aqui ao ponto em que esta frase ressoa em mim de um ponto de vista sincero, principalmente agora durante a doença, foi o momento em que eu mais me desliguei disso, da opinião alheia. Sim. Porque acho que foi um período em que eu tive muita consciência da quantidade de relações um bocado tóxicas que eu tinha à minha volta. Fossem algumas familiares, fossem algumas de amizades. Eu acho que quando tu estás desconectado de ti e vives de uma forma em que não te conheces, Sim. a validação dos outros tem muita importância. Sim. Porque como tu não te consegues validar naquilo que sentes nem naquilo que és, vais tentando muito por aquilo que os outros vão validando. É onde te agarras, não é? É onde que tu vais manter-te à tona. Estás tão fora de ti, não é? Tu vais ser aquilo que os outros quiserem que tu sejas. E isso deixa-te permeável a que possas ser um bocado maniatado ou maniatável. E eu achava que não era de todo maniatável. E depois ganhei a consciência de que fui muitas vezes manipulada e movimentada por situações em que não tinha nada a ver comigo. Sim. Porque, na verdade, isso me tirava, de uma certa forma, alguma responsabilidade sobre a minha vida. E então chegar aqui, no momento em que isto ressoa em mim, foi para mim tipo o grito de Ipiranga, sabes? Sim. É quando eu olho e penso, esta relação não me alimenta, isto não puxa o melhor de mim, então eu não quero estar aqui. Ok. E então eu desconecto-me de algumas dessas relações e sinto-me de tal forma apaziguada que eu sinto mesmo desconectar-me disto ou permitir que os outros não gostem de mim sem haver problema, só pelo simples facto que eu lhes impus um limite que eu não quero que seja transponível, não é? Ou que eu me impus a mim própria esse limite, ou seja, eu não vou permitir-me estar neste tipo de situação, eu não vou permitir que me tratem de determinada forma, fez com que outros utilizassem uma coisa que eu acho que é, para mim, das situações, dos maiores atos de agressividade que alguém pode ter com outra pessoa, que é a terapia do silêncio. Que é gerar-te um desconforto de uma forma intencional. Eu vou calar-me e deixar-te a resignar-te nessa mágoa ou nessa E nos dureza. teus pensamentos, não é? E E vais a nadar ficar aí a nadar. Eu acho que isso é uma das atitudes mais agressivas e daquelas
que eu neste momento já não tenho a capacidade para ter que repostar ou ter que tentar entender. Então, já não é da tua responsabilidade. de todo. Eu acho que eu entendi isso mesmo, que é, os outros vão ser sempre aquilo que eles quiserem ser. E eu só vou permitir enquanto eu sentir que isso para mim é válido. E então, perceber que podem até não concordar comigo e se isso significar que a pessoa tem, quer ou precisa de se afastar, está tudo bem para mim. Sim. Porque isso já não tem impacto em mim. Isso não gera em mim frustração nem tristeza, não é? Eu aceito. Mesmo. Sim, e já não é uma coisa, provavelmente, que te fere, no sentido em que já não é uma preocupação tua. Quando tu te percebes que, efetivamente, muitas vezes as pessoas usufruíram de ti, se aproveitaram de determinada parte tua, fosse por fragilidade, e depois também me leva aqui a um sítio que eu acho que é muito importante de falar, que eu não sei se tu concordas, se calhar até vou-me desviar aqui só um pequeno desvio, que é, quando tu estás vulnerável ou quando tu estás numa posição em que de alguma forma estás exposto ou fragilizado, é preciso teres à volta pessoas com muita responsabilidade emocional. Ok, percebo. Porque não te explorar ou utilizar a tua fragilidade contra ti é de alguém com muita estrutura emocional, com muita responsabilidade emocional. E eu às vezes acho que ser adulto é isso. É tu teres capacidade para estar e teres que estar tão bem contigo. É como quando tu sentes que alguém tem, de alguma forma, alguma fragilidade que a torna inferior a perto de ti. Sim. E tu não usufruís disso. Eu acho que isso é um ato de amor gigante e de alguma responsabilidade. Então houve aqui alguns posicionamentos que eu fiz de forma consciente e isso fez-me fazer as pazes com isto. Vai haver efetivamente pessoas que não vão gostar de mim, ou que não vão concordar comigo, ou que vão levar a peito determinado posicionamento meu, e isso neste momento da minha vida deixa-me tranquila. Não há problema. Eu preciso de movimentar-me nesse sentido, mas eu já não o faço com medo. Porquê? Porque há um caminho conquistado de mim. E há uma coisa que eu também penso muitas vezes, que é, essas pessoas não deixam de ter direito a pensar isso. Ah, claro! Totalmente. É por isso que eu acho que está tudo certo. Porque eu neste momento sinto-me desta forma. Vai haver em pessoas em que isso não vai ressoar. E está tudo bem. E está tudo bem, não há problema nenhum. Não temos todos que pensar da mesma maneira. Não, de todos. E isso deixa-me, de certa forma, muito tranquila. Porque eu acho que aquilo que me gerava algum tipo de ansiedade antes, muitas vezes, era esta ausência de aceitação. Que era, se eu perder estas pessoas, quem é que eu sou? Quem é que eu vou ser? Como é que eu vou estar? Eu vou ficar... E isso gerava... Mais uma vez a insegurança, não é? Totalmente. E a necessidade de aprovação. Muito. Porque eu acho que quando tu não te conheces, não é? Estás mais permeável a este tipo de acontecimentos. Sim. E depois quando tu começas a estar mais em paz contigo, rapidamente a vida vai estando mais para dentro, quanto mais para dentro, mais as luzes de fora se acendem. Sim. E são escolhas, não há problema. É verdade. E eu acho que quando tu vais evoluindo e na maturidade da vida adulta, vais tendo mais estas questões. Pelo menos eu tenho sentido muito mais agora essa manifestação. Também acho que ter estado parada 1 ano e meio fez com que tivesse tempo para avaliar... para estares num ponto de vista mais de observação. Privilegiado, não é? Mas eu acho que sim, para mim a conquista é esta, não gostarem de mim é uma coisa que não há problema nenhum. Eu vivo tranquilamente com isso. Fazer as pazes com isso fez-me libertar-me de um peso gigante que eu carregava. Ok. Que parecia que talvez ser gostada estava muito ligado a estas relações que eu ainda tinha e que eu, de certa forma, alimentava por também me facilitar um bocado, gerando um bocado essa ausência de responsabilidade sobre algumas tomadas de decisão. Eu estava a ouvir-te e estava a pensar que, e quando nós falámos deste tema, eu não fiz logo esta associação e agora ouvi-te falar e fui buscar. Eu tive consciência desta afirmação, curiosamente, em relação ao meu trabalho. Eu não tinha sequer começado o programa e é muito interessante isso porque eu não tive a capacidade de, nessa altura, levar isto comigo. Ok, porque eu também concordo que tenha que haver um trabalho aqui interior e de autoconhecimento maior. Neste meio da educação é muito fácil tu poderes usar metodologias diferentes e perspectivas novas ou antigas, e eu estava num sítio em que não me identificava com aquilo que era praticado, mas ao mesmo tempo nunca ninguém me obrigou a praticar as coisas de outra forma, ou seja, não tinha que ser daquela forma exata como estavam a fazer, cada um podia na sua sala ir gerindo em função do que acreditava. Eu olhava para as outras salas e sentia que era preciso ali voltarmos ao ano em que estávamos e não sermos tão antigos, tão tradicionais, e senti necessidade depois de tentar mudar as pessoas, senti necessidade de perceber e de encaixar que eu não as ia mudar e, portanto, o que elas diziam ou o que elas pensavam não tinha que afetar a minha prática
eu tinha era que fazer aquilo em que acreditava e a partir daí as pessoas podiam beber ou não e a decisão ficava nelas. E curiosamente o que eu comecei a ver foi que as pessoas vieram beber. Nunca me foram capazes de dizer eu reconheço esse valor e esse trabalho e estou ou a replicar, ou a usar, ou a refletir sobre ele. Não. Eu comecei a ver algumas coisas da minha prática replicadas nas outras salas, mas também o objetivo era que fossem bebendo e mesmo que nós pensemos estão só a replicar e a copiar. Sim, mas para o fazerem têm que pensar sobre isso e isso já é um passo em frente. E portanto, eu agora remeti imediatamente para essa altura e eu, a partir dessa altura, eu dizia a mim mesma, eu não posso controlar aquilo que os outros fazem ou pensam, eu posso controlar aquilo que eu faço ou penso. Se eu não concordo, eu não vou pactuar com isto, e ainda para mais tenho a facilidade de estar num sítio onde me dão liberdade para isso, eu vou usar essa liberdade, vou fazer o que tenho a fazer e as pessoas vão beber o que quiserem beber. E se não quiserem beber, eu não as posso julgar. Só que isto foi à vontade, uns 3 ou 4 anos antes de eu fazer terapia, e eu só agora é que estou a fazer essa associação. Eu não consegui levar isto comigo. Eu não consegui fazer isto na minha vida com as minhas relações. E, portanto, sempre foram relações pautadas por... E atenção, eu acho que muitas das pessoas não tiveram nem têm a noção que tinham esse peso. Muitas pessoas não faziam de propósito para me alterarem. Sim, eu acho que ainda hoje em dia há pessoas que não têm a noção do peso que tiveram ou o impacto que tiveram. Porque eu acho que também a forma como vivem faz com que elas fiquem só centradas nas suas próprias necessidades. Sim. E isso não faz ver quanto impacto a sua atitude tem na vida de outra pessoa. É verdade. E ao passo que outras depois vim a perceber mais tarde que era intencional, não para comigo, mas no que tu estás a dizer, tocadas estão nelas, que tudo à volta acaba por ser eu acredito, controlado. Sim, é isso, porque eu acho que é muito isso, que às vezes as pessoas que têm este tipo de toxicidade são pessoas muito autocentradas nas suas próprias necessidades. Sim. Muitas delas são muito articuladas, né? Têm um bocado esta coisa de acharem que até são seres muito empáticos, mas acho que na verdade estão muito centrados nas suas próprias necessidades. E estão pouco disponíveis, não é? Para olhar para além disso. Sim, e sentem aquilo que tu possas transmitir enquanto opinião como um ataque. Era aquilo que falávamos há bocado de não personalizar o ataque. Sim. Se tu mantiveres isso ativo dentro de ti, percebes que todas as pessoas têm sempre lugar para evoluir ou para crescer. Esta coisa de quando tu te sentas e estás sempre a apontar o dedo ao outro e só consegues ver o erro que o outro faz e só consegues ver a falha que o outro faz, na verdade estás-te só a espelhar em questões que são fundamentalmente tuas e não do outro. Sim, um bocadinho a camuflar aquilo que é a tua própria Eu acho brutal estarmos a ir aqui, que eu acho que isto foi um bocado o impacto de toda a minha semana. Mas, na verdade, tem um bocado desta situação, porque eu acho que quando tu te centras naquilo que são as falhas do outro, tu estás, na verdade, a tirar o foco de ti e da tua parte de responsabilidade para esse processo. Sem dúvida. E eu acho que é muito limitativo quando tu estás numa posição, limitas-te muito quando tu te colocas numa posição em que tu achas que podes só apontar. Sim. Isso impede-te de fazer caminho ou de cresceres. Sim, porque não estás a olhar, ainda que seja compreensível. Não é crescer, é de te conheceres, não é? Sim, Ou de perceberes. Sim, não é necessariamente uma evolução em que atingimos um ponto superior. Ninguém. Eu percebo o que dizes. E a culpabilização está sempre associada ao medo que tu tens de ser julgado. Normalmente está mais em ti do que no outro, não é? Nesse caso. Mas pronto, o que eu estava a dizer era isso, era que eu sempre agia em função daquilo que eu achava, isto também é importante, porque às vezes as pessoas podem não ter tido a opinião direta, mas eu própria nas minhas inseguranças, nos meus conceitos que levava comigo e que eram muito meus, porque eu não os partilhava e portanto as pessoas também não podiam adivinhar que eu tinha esses conceitos, ou eram pessoas um bocadinho perspicazes e conseguiam pelo meu discurso e pela minha ação. Eu tive algumas pessoas dessas na minha vida e que me ajudaram a perceber pela minha ação que eu tinha essa insegurança e até o que fizeram foi dar-me mais confiança e passar um lado muito mais positivo para eu avançar, sem nunca me dizerem que o estavam a fazer. Isso é muito interessante. A verdade é que eu achava que as pessoas pensavam e que estão bem resolvidas, no sentido em que elas percebem que a minha evolução e o meu crescimento não as vai tapar a elas. Tal e qual. Não faz ainda hoje falávamos disso, deste posicionamento que muitas vezes não se tem, que é a conquista de uma pessoa, não é? Que está ao teu lado, é um motivo para ser celebrado e depois extrapolávamos para a comunidade, não é? Sim. A conquista de uma mulher hoje em dia que se posicione num podcast, que não tenha medo de se expor, que crie uma coisa nova, que não seja nova, mas que seja
uma experiência brutal para ela, é uma conquista para todas. Sim. Porque é um posicionamento a mais e isso é um motivo para ser celebrado. E não uma competição. Ai, E não de ser todo. mais alguém que está a fazer o mesmo que eu e, portanto, pode ter mais visibilidade. Não, de todo. Sim. Eu publico sempre com as pessoas que vou partilhando algum caminho, principalmente nesta questão da doença. Quando é um marco positivo para elas, eu publico. A Luísa, que é muito interativa connosco, foi operada ontem. Ok. E eu partilhei porque é um dia mágico para ela. Tipo, é uma conquista gigante. Sim. Tu, num dia tens cancro, no dia a seguir vais acordar sem ele. Tipo, é uma cena incrível. E eu acho que para mim foi um dia que teve um impacto tão grande, tão positivo, que eu comemoro sempre. Ainda hoje falávamos com a Luísa e mesmo ela antes de ir para o blog foi quando ela nos respondeu, que foi Ok. uma cena incrível. Por isso eu hoje acho que devíamos comemorar a Luísa. Ok. Luísa, hoje Luísa, estamos a comemoramos. comemorar. E portanto, as pessoas, independentemente de acharem ou não ou de terem ou não esses pensamentos, eu acabava por ser eu própria a criar e a achar que isso existia, que esses julgamentos existiam e isso condicionava-me. E nunca coloquei em causa ou coloquei a hipótese de não pensar. Porque é que achavas que naquela situação, né, nós sentíamos que aquelas relações eram suficientes? Achavas que víamos aquilo como relações que não eram boas? No meu caso, há aí vários fatores. Para já, a insegurança que eu tinha fazia com que, da mesma maneira que eu expliquei no outro episódio em relação ao Bruno, esta sensação de que podia acabar a qualquer momento, tinha a mesma sensação em relação às amizades. As pessoas estavam porque eram acaso. Ok. Porque até era giro estar com uma gorda, porque as gordas estão sempre contentes. Atenção que nunca ninguém me disse isto diretamente. E eu não Era a posso posição em que tu afirmar, te punhas. exatamente, eu não posso afirmar que alguém tivesse estado comigo ou esteja comigo hoje, alguma vez tivesse, aliás, se calhar eu tenho pessoas que vão ouvir isto e vão pensar, mas de onde é que isto vem? Exato. Estava tudo cá dentro da Exato. A minha ressoar cabeça. ao teu- E hoje dito, e já várias vezes, já várias coisas que eu escrevi, quando eu estou a escrever eu penso, como é que é possível eu estar a escrever isto? Mas isto aconteceu, estava tudo na minha cabeça e, portanto, era uma sorte, era um acaso, eu tinha que manter aquilo. Como eu me colocava nessa inferioridade, eu também sentia que todos os outros só vinham trazer-me coisas boas, portanto, aí há um bocadinho de ingenuidade de alguma forma, ingenuidade até na forma como eu levo as coisas, porque se eu acredito e se eu sou assim, porque eu sou genuína na maneira como eu me relaciono com os outros e quando eu digo que gosto, quando eu digo que... Eu não sou aquela pessoa que diz eu quando não gosto, não gosto e quando gosto, gosto. Eu não faço isto, eu não tenho esta capacidade. Eu faço até uma coisa que pode ser perigosa para mim, que é compreendo tanto e quero encaixar tanto aquilo que o outro me está a dizer que às vezes acabo por me Eu tenho outro colocar... vício que é, não é só o encaixar, é o interpreto. ok. Não sei se faz isso, ele está a expressar isto porque o coitado vem daqui, como vem daqui, Eu não faço, eu sabe, eu interpreto. fazia a interpretação mais para me salvaguardar a mim, coitada, estás a fazer isso porque ainda não te resolveste. Não, é isso mesmo, é aí que eu quero chegar. Mas eu só faço isso a pessoas com as quais eu não me estou a identificar ok, eu não. para me sentir melhor, confesso. Não, Peço desculpa. não. Eu faço mesmo para desculpar e para poder acolher. Não. Agora já não faço, mas fazia mesmo muito, porque eu acho que era aí que eu também me validava muito, que era, eu vou cuidar, sabes porquê? Porque eu já passei por aí, Exato, e eu vou sei qual é ajudar-te. esse caminho, Exato. eu consigo compreender. Não, eu era mais este lado de eu compreendo porque a tua opinião e a tua posição é válida e então isso acaba às vezes por me colocar, porque eu me coloco nessa posição. Mas Agora eu já também me consigo colocava fazer. Sim, e assumia muitas posições em conflitos ou em situações que não tinham nada a ver comigo e Sim. acabava por ser eu depois que levava com essas questões todas, Ok. porque era a minha responsabilidade, porque eu é que me punha em coisas que não tinham nada a ver comigo. Pronto, e portanto, ao fazer isto, acabava por colocar, ou tudo aquilo que me diziam, acabava por beber como uma certeza absoluta. E é engraçado que, à medida que eu fui, apesar de não ter conseguido logo fazer este exercício, muitas das vezes eu chegava até a casa, falava com o Bruno e dizia: sabes, eu não sei quantas falou-me disto. E ele, com aquela cara dele de cu, que é mesmo assim, a cara de cu, eu só dizia assim: eu falei-te disso há uns meses atrás e tu não ligaste nenhuma, e agora há não sei quantas disse e tu achas. E é verdade. É verdade, eu vou ter tantos problemas, porque eu estou a ceder tanto que isto vai-me custar tão caro. E a verdade, ele tinha razão, que é, eu disse, tu não ligaste nenhuma porque ele não, pronto, é tão próximo que eu não vou contar, mas alguém vem de fora e, atenção, que ele disse-me isto é incrível, assim, pelo amor de Deus, para além de não ser tão incrível, eu já tinha falado sobre isto. Pronto, então tinha ali um banho de realidade de repente e eu acho que isso é que fez com que eu me colocasse nessa posição. Por um lado, a insegurança, por outro lado, este julgamento que eu achava que faziam e que eu achava que era importantíssimo porque, em última instância, a minha opinião não era válida. Eu não conhecia o suficiente, eu não era suficiente para os meus pensamentos e a minha noção das coisas ser válida. Eu percebo isso, mas eu muitas vezes tinha um alter ego, de tal forma que quem me visse, por exemplo, eu validava-me muito no trabalho,
porque era uma área onde eu era isso, muito competente, e então a minha validação vinha totalmente ali, porque por isso é que eu acho que ali era tão exigente. E Sim. quem me visse ali, naquela execução, Sim. não entendia o nível de fragilidade emocional ou de dificuldade, acho eu, de dificuldade emocional que eu tinha. Sim. Era como se eu ali encarnasse um papel, não é? Tipo, era um sítio onde eu ia buscar uma validação. Era mesmo muita importância. O outro lado, eu era muito mais maniatável, Sim. porque eu ia buscar muita validação, porque na verdade tinha muita dificuldade em perceber quem era. Mas eu queria agarrar era muito aqui nesta parte de qual é a nossa responsabilidade nestas relações, nestas validações. Quem cresce com estrutura ou com um nível de autoestima diferente do que o que nós crescemos, tem mais facilidade para identificar estas questões. O meu corpo manifesta sempre, não sei se tens essa literacia, eu consigo perceber, embora eu não consiga interpretar logo, Sim. e às vezes perco-me um bocadinho entre o que é a minha intuição ou não, que é, o meu corpo manifesta-se quando eu estou na presença de determinado tipo de energia. Ou seja, se for Não alguém com consigo fazer maior essa leitura. conflito, eu não consigo interpretar logo, Uhum. mas eu consigo perceber que há um certo nível de desconforto que eu sinto, que só depois de tempos mais tarde, quando o ciclo se proporciona, Ok. eu entendo. Ou quando há uma situação que revela aquela história, eu depois penso assim, estava aqui o meu nível de desconforto. Eu sou muitas vezes surpreendida. E surpreendida ao ponto de já me terem dito, olha que Eu tenho uma eu amiga que é acho que não sei ótima quê. nisto. E eu, ai não, disparate. Ai não. Ai, pelo amor de Deus. E isto vem da minha necessidade de considerar o outro. Eu, como tenho que considerar o outro e acho que tenho que respeitar até ao fim, eu não posso dizer opiniões. Uhum, Mesmo para mim. Então eu não vou julgar, porque eu não quero que me julguem. uhum. E portanto, eu acabo por ficar um bocado anestesiada, que é tudo incrível e é tudo fascinante porque ele tem liberdade para fazer isso. E pessoas que estão no mesmo espaço que eu a ouvir exatamente a mesma coisa que eu conseguem ser extremamente perspicazes e dizer, olha que Mas isto vai correr assim. exato. Eu não Eu tenho consigo uma fazer amiga que é essa ótima leitura. nisso. Para já ela tem uma memória inacreditável e ela diz logo: Fulana fez isto nesta altura e tu já não estás a lembrar. E eu penso, verdade, eu já não me lembrava completamente disso. Porque eu também não li isso por completo, porque eu acho que para viver de uma forma mais tranquila eu não vou estar a focar naquilo que o outro fez ou deixou de fazer e é-me completamente indiferente. Mas tenho uma amiga que é excelente neste tipo de interpretações, que é não, isso não foi assim, porque eu tenho uma certa tendência para depois idealizar, que é não, isso não foi assim, fulano já fez isto, já fez isto, já fez isto. E eu penso, verdade, E pois juntam as já, peças todas. Eu não já consigo fazer fez. essa associação e depois juntar as peças. Eu consigo fazê-lo mais tarde quando alguém me diz, então já pensaste aqui, já pensaste ali. E então eu começo, Ok, ok. sim, eu também sou assim. Faz-me sentido, construo a partir daí. Antes, enquanto as coisas, ou durante, vai, enquanto as coisas estão a acontecer, eu não consigo fazer essa associação. Nem eu. E às vezes sinto literalmente que fui pescada. Mas Sabes? sabes que é engraçado, e o Bruno é Mas eu muito mais prefiro manter perspicaz isso, nisso. eu também. Mas digo-te uma coisa, eu prefiro manter esta, não sei se é Sim, ingenuidade, se o que concordo, é. Eu vivo concordo. perfeitamente tranquila com isso e eu continuo a conseguir ver o que há de bom no outro e consigo validar aquilo que a pessoa fez de bom para mim na Sim, mesma. sim, sim, Totalmente, sim. sou totalmente grata E em última instância isso e vivo também tranquilamente com não isso. nos vai se calhar afetar assim tanto, portanto está tudo Não, bem. não, 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 não. Eu prefiro pensar ao contrário, que é, só posso controlar aquilo que é meu, que Claro, sai de mim para o outro. Portanto, enquanto eu conseguir controlar isso, é-me indiferente do resto, no sentido em que pode acontecer e eu posso só perceber mais tarde, e pode ser alguém que diga, como assim, nunca percebeste? Está tudo bem, não há sim. problema. Isso não me vai interferir dessa maneira. Eu ia-te dizer, da mesma maneira que agia em função daquilo que os outros pensavam, ou que eu achava que eles pensavam, eu depois generalizei isso para as outras relações onde eu sabia, onde eu sentia que isso não acontecia. Ok. Portanto, eu já agia nesse sentido e aquilo que eu me dava era em função desse condicionamento que eu já trazia por parte dos julgamentos dos outros. E quando eu falo dos outros, às vezes é mesmo muito geral, Sim, 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 de sim, quase de sim. uma equipa de trabalho, por exemplo. Sim, 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 E de eu tal e achar que qual. aquilo, porque achava que as pessoas, como circulavam naquele meio e tinham determinados comportamentos, e esta frase, este chavão do nas costas dos outros eu vejo as minhas, Ai, tal e qual. e como eu sabia que estas coisas aconteciam, eu automaticamente transportava isto para quando eu não estava e para todas aquelas que eram as minhas inseguranças. E muitas vezes eu lidava com os outros que não tinham estes julgamentos da mesma forma. E eu também acho que isso, hoje em dia, acho que isso foi um bocadinho injusto. Eu, às vezes, há determinadas pessoas que eu tenho hoje na minha vida, que já tinha há mais tempo e que eu não lhes dei esse valor e que eu quase que sinto uma necessidade de compensar, porque acho que foi muito injusta na maneira como Ah, reagi com elas em função dessa generalização. eu percebo. Por exemplo, durante este ano e meio da doença, eu acho que eu fiz tanta análise, fui a tanto sítio
que há algumas pessoas de forma inesperada receberam algumas mensagens minhas a dizer: olha, acho que te devo um pedido de desculpa por nesta fase da vida não ter conseguido compreender isto e isto e isto, ou por não ter Sim. estado à altura nisto e isto e isto, ou por teres levado de revesso, e fiz algumas análises dessas. Sim. E hoje em dia é importante para mim valorizar essas pessoas. Às vezes, se calhar, até pode parecer despropositado, mas é exatamente por isso, porque elas não só me ajudaram a chegar a um lugar de conforto hoje comigo, como eu senti que, mais uma vez, como falava no outro episódio, em relação àquele amor que se foi mantendo independentemente de eu não o ver, estas pessoas foram se mantendo mesmo percebendo que eu estava neste registro e respeitaram e não viram isso como um ataque, não é? Nem viram isso como alguém que não queriam ter na vida delas. Olharam para mim e viram para além daquela insegurança. Isso é algo que E isto é também incrível. leva-me aqui a outro sítio, que é o que os outros pensam sobre ti não é de responsabilidade tua, mas os fechos de ciclo são, não Uhum, é? sim, Ou seja, aquilo que eu estou a fazer ou aquilo que o outro vai acreditar ou querer que vê de mim, não é. Mas às vezes quando tu te queres sair, né? sim. Como é que fazes o fecho desses ciclos? É que eu, a partir de agora tenho uma postura completamente diferente daquela que já tive antes. Era um bocado como aquela imposição dos limites. Sim, eu mesmo da minha decisão e opinião e vontade, aliás, eu só fiz uma vez, Uhum. uma coisa recente. E levou muito tempo. Eu tive muito tempo até fechar o ciclo. Eu tive muito tempo até entender que aquilo tinha que Percebo. acontecer. E eu acho que a barreira maior foi porque eu sabia que era eu que tinha que tomar essa decisão. Era Ok. eu que tinha que fazer alguma coisa. Porquê? Porque depois é muito isto. Mas eu sinto que outra pessoa está errada. Eu sinto que outra pessoa precisa de perceber o que é que eu sinto. A Marisa te diz: ok, Inês, mas essa pessoa não está disponível para perceber e nós temos que respeitar isso. Portanto, não vale a pena dizer o que quer que seja, porque essa pessoa não vai conseguir acolher. Portanto, vai ficar com esse sentimento à mesma. Em duas hipóteses. Ou é capaz, e isto faz-lhe sentido manter, ou não faz sentido manter. E Mas porque sentias que era um conflito, achas que era um evitamento ao conflito? era um condicionamento. Ok. Eu sentia-me condicionada, mesmo sem falar e sem ver essa pessoa. Só pela existência dela, Ok. de uma forma de memória, não só de memória, mas uma existência em núcleos, em grupos, e portanto eu tive que fazer esse fecho e até fiz uma publicação quando consegui fazer esse fecho e encerrei esse ciclo. Foi muito duro por várias razões, porque envolvia também outras pessoas e outro tipo de relações. E portanto só fiz esse. Sei que foi extremamente duro e tenho consciência que levou muito tempo, mas também tenho consciência de uma coisa: só o fiz quando foi extremamente confortável para mim. Ou pelo menos Isso é quando eu maravilhoso. sabia que todas as inseguranças que pudessem surgir a partir daí, eu estava capaz de as gerir. E quando eu digo inseguranças, vem de vez em quando aquele bichinho, estou a fazer qualquer coisa, esta pessoa diria isto. E eu estou capaz disso ainda acontecer, de perceber que isso acontece e que isso não tem que ser um condicionamento como já foi, e eu estou capaz de lidar com isso. Uhum. E só nessa altura é que eu fui capaz de fechar o ciclo. E hoje estou tranquila no sentido em que sei como lidar, mas posso dizer que já passou um ano, praticamente um ano, e ainda é algo que eu tenho que fazer de forma consciente, porque de vez em quando ainda vem. E se? E quando encontrar ali? E Uhum. quando tiver que? Certo. E eu ainda tenho que gerir, porque É isso ainda como um me ex-namorado. afeta. É como um ex-namorado conflituoso. Pois, se formos a ver bem, acredito que seja algo Estou a do brincar. género. Não, mas eu percebo perfeitamente. A Joana do antigamente, Uhum. antes de começar este caminho, acho que tinha muita necessidade que os encerros de ciclo fossem caros. Ou seja, eram muito egoicos, acho eu. Eram muito imaturos. No sentido que tinham que ser pelo conflito. Uhum. E quando eu digo no conflito, era uma marcação muito rígida da minha posição e eu tinha que te dizer na cara, porque isso é que era ser assertivo contigo e Sim. ser honesto e pôr outras coisas em cima da mesa. Agora, não. Se eu medir que é uma relação que eu quero salvar, eu invisto. Mas isso a mim ainda me pesa. O facto de não ter sido direto, concreto e à cara ainda me pesa, porque eu Pesa acho mais. que isso é injusto para a outra pessoa. Embora eu perceba que era a outra pessoa que não estava disponível para receber. Mas é um exercício que eu tenho que fazer. Não fui eu que fiz isto por medo, receio ou cobardia, eu filo porque a outra pessoa não estava disponível. Eu tive vários exemplos e várias alturas em que confirmei isso. E sabes, eu fui quase testando coisas, não vou entrar em grandes pormenores, mas fui fazendo testes no sentido de perceber qual é que era a Podemos recepção e pegar qual é que era. naquele rapaz que eu falava há bocado, ou naquele
date que não evoluiu. Sim, mas pronto, eu ia fazendo e fui percebendo, ok, está a haver um distanciamento que não é meu. Não, Ou que não é eu só percebo meu. essa parte, mas aqui, por exemplo, agarrei nesta situação que falávamos há pouco de um date que não evoluiu. Não valia a pena estar a enumerar um monte de coisas que não iam fazer sentido, Exato, não é? sim. Que para mim não fazia sentido, que não tem que ter impacto na outra pessoa. Então, se a partir de determinado momento tu reconheces que o outro não vai conseguir ver o teu ponto de vista, não vai conseguir acolher o teu ponto de vista, porque está centrado nele próprio ou noutras questões quaisquer, ou que não vai conseguir perceber Sim, só. simplesmente não está a Tipo, ver. Sim. E até não que vale a ponto é pena estar a que. entrar por aí. E até que ponto é que isso tem que ser perceptível para o outro? De todo, Não porque eu é? acho que aí Pois. vem um bocado da nossa. É o justiceiro ao ataque, não é? Aquela Exatamente. coisa do não, isto para ser justo e tem que ser honesto. Na verdade é uma vontade tua, uma E tens necessidade que tua. perceber, e tens esta vontade, mas tu tens que perceber, porque eu, para legitimar a minha opinião, Mas isso na tu verdade tens é que ir buscar perceber. é ir à É procura de verdade. alguma validação. É verdade, é não é? verdade, é Tipo, verdade. para mim o maior grito foi este: a pessoa poder não gostar de mim, pensar mal de mim se quiser, É ou estar verdade. no direito dela de o fazer. Numa situação em que a mim já não me acrescenta, neste momento não me pesa. E essa para mim foi a Percebo maior perfeitamente. conquista da vida. Porque até aqui eu ficava sempre no peso da culpa, do eu estou a afastar-me, mas a outra pessoa vai sofrer. Como se isso fosse, tipo, é a vida, não E a não acontecer, sentes que não. é quase como uma ideia de que tens que estar bem para todos e tens que estar Mas na numa, verdade numa aquilo, cotação que seja para mim boa o que para toda tinha a gente. validade era, eu até me posso afastar, nós não termos relação, mas eu não posso ficar de mal contigo. Pois, Tu exato. não podes ficar a pensar mal de mim, porque eu esforço-me tanto para ser boa pessoa, porque é que tu tens de ficar a pensar mal de mim? Bah, é um bocado imaturo pensar isso, não é? Tipo, da mesma forma que nós não simpatizamos com toda a gente, as outras pessoas têm direito a não simpatizar connosco. Sabes que estás aqui a ajudar-me a arrumar algumas coisas, de facto, porque eu não tinha pensado por esse ponto de vista de eu não quero que o outro pense mal de mim. Sim. Mas eu acho que é um receio, sim, Quando eu que eu digo ainda que o tinha. maior ato de libertação para mim é este, é, a partir do momento em que eu me borrifei ou me desapeguei totalmente daquilo que o outro pensa a meu respeito, isso fez-me ser mesmo livre nesta coisa do, ok, isto é uma relação que eu não quero ter, é um tipo de comportamento que eu não quero próximo e a pessoa vai compreender, vamos conseguir ter uma relação, uma conversa tranquila, não vamos, então não vou desperdiçar o meu tempo nem a minha energia com isso, Sim, vou só sair de cena sim. e não vou continuar a alimentar esse tipo de Mas isso, comportamento. sim, mas isso é importante. É importante E essa para mim, ideia. principalmente, foi importante quando consegui fazer este exercício de isto é importante para mim, ou isto vai validar o que o desconforto que eu sentia até aqui era válido e que eu não estava a querer ouvi-lo. Eu tenho tendência de fazer isso. E não é só numa relação de par, Sim, é numa interação. eu aqui te falo numa interação mesmo. E tu, para mim, foi uma conquista imensa. Essa conquista foi imensa. Teve um impacto gigante. Eu vou desperdiçar o meu tempo a ter uma discussão? Não, não vou. Não vou estar só. Isso é válido. É. E para mim foi um alívio gigante. Isto já aconteceu há mais ou menos há um ano e para mim foi muito tranquilo, porque eu validei o meu desconforto, claramente. Não, eu percebi que aquele desconforto que eu sentia, a angústia, até alguma ansiedade que aquilo já me gerava, o contacto, eu depois percebi porquê. E isso para mim foi muito importante. Foi eu não tenho que agradar esta pessoa, mesmo ela me tendo a fazer alguma coisa de errado. E ali havia um Sim, ataque mas a direto. mim ficou essa ideia de que o outro tem o direito e pode pensar mal de mim e eu Pode, vivo bem com tranquilamente. isso. Eu vivo bem com isso. Agora, antigamente eu precisava dessa, E eu estou a fazer dessa isso grade. agora. Sim. Eu estou a encaixar essa ideia agora e eu acho que Maravilhoso. me vai ajudar imenso. Portanto, meus amigos, vamos acabar com este podcast porque afinal descobrimos que pode ser terapia. Não vamos nada. Não. Já acho que era no outro dia, numa das sugestões, nos diziam as conversas de amigos podem ser terapia. Bem, eu acho que sim. Sim, eu acho Não também. é, Sim. não é uma terapia oficial, não é? Da mesma forma que eu não te conduzo a um lugar pensado ou Sim, não, estruturado para chegar ali, nem tu a mim. Mas não é uma sessão de terapia. É não, diferente, mas não é uma sessão de terapia. É muito diferente de uma sessão de terapia, é completamente diferente. exatamente. Mas eu acho que um dos maiores acolhimentos é esse, é tu estás disponível para ouvir ou para estar Pois, com a pessoa. mas era aí que eu queria chegar. Eu volto outra vez ao mesmo sítio, penso que foi da primeira vez da nossa introdução, que é sim, desde que tu já tenhas feito e estejas disponível para receber essa conversa como uma terapia, ou seja, como algo que te vai ajudar a refletir. Sim, Só assim. eu acho que para mim Senão é só uma conversa e opiniões que são partilhadas entre pessoas que eu acho que seguem com para a mesma mim opinião. é mais importante que tu estejas disponível para estar comigo e teres capacidade de escuta ou que me possas dar até a tua opinião numa questão que tu colocas para ti. Porque eu, quando procuro, tipo, pôr cá para fora, não estou à espera que tu me des uma resposta. Estou à espera que tu Sim, tenhas sim. espaço para me ouvir.
Acho Isso que também é nesse sentido importante. é validado. Sim, há muitas pessoas. Eu agora não quero estar a generalizar, mas de qualquer forma eu senti sempre isto em pessoas que nunca tinham feito terapia. Não quero que seja taxativo, acredito que Eu não. já fazia terapia Pronto, e fazia isso. pronto, então, exemplo claro. Que é eu querer Mas ter a eu, solução. mas sim, exato. Sim. Há pessoas com quem nós conversamos e que Eu já fui essa têm pessoa. sempre tendência, e na maior parte das vezes, na melhor das Sim, intenções, sim. mas querem resolver, e ajudar passa por resolver. E muitas das vezes não passa, porque nós não vamos conseguir resolver da mesma maneira que outra pessoa não vai, e nós só queremos mesmo é que se ouça e que não haja necessariamente uma resposta, haja uma conversa que permita refletir e que permita um ponto de vista, até mesmo aquele ponto de vista, olha, se fosse comigo eu fazia assim, e isso já te ajuda se calhar às vezes Eu a não ponderar. sei se conhece a Master da Vulnerabilidade, a Brené Brown. Não, está Você na conhecer, lista vais levar este que de... está aqui, estás a ver? Filha, Vais levar este. a lista, a pilha de livros que eu tenho lá, eu agora não tenho tempo para Não. ler livros que tu me tens colocado à frente, nem para ouvir podcasts. Eu fui buscar um que tem 70 episódios, há 3 anos que as pessoas andam a ouvir aquele podcast e eu não o conhecia. Mas eu acho que foi para aí há 2 anos que eu vi, ela agora, a última coisa que ela lançou chama-se O Atlas do Amor. Sim. E é muito fixe, um documentário com 4 ou 5 episódios que está na HBO, e ela mostrava, de um ponto de vista prático, esta história da capacidade de escuta. Ok. E ela dá um exemplo de alguém que tu te cruzas na rua e diz: olá, não sei o quê, como é que estás? E a pessoa, em vez de responder a típica frase do "eu estou bem", que é o que toda a gente responde, não, diz mesmo: olha, aconteceu isto, aquilo e o outro. E ela mostra 3 exemplos de comportamento que nós temos. Primeiro, quando não temos capacidade para ouvir, Ok. e queremos, na verdade, despachar o assunto porque tu não estavas assim tão interessado na pergunta. Segundo, o comportamento típico, que eu me reconheci na totalidade, que é o querer, a pessoa está a falar, mas tu já estás automaticamente a dar a resposta, porque na verdade eu pelo menos agora tento não ser, mas eu era um fixer, ou seja, eu queria sempre arranjar uma solução. Sim. Mesmo quando não me era solicitada, eu Sim. queria arranjar uma solução. Mas vinha de um fundo bom, mas eu não percebi o impacto que isso teve. Uma vez houve uma amiga minha que teve muita coragem de me dizer: eu estava a tentar vulnerabilizar contigo uma coisa que me estava a doer e tu estavas-me a querer arranjar maneira de arranjar uma solução. Eu não queria essa solução, eu só queria que tu me ouvisses. Sim. E isso teve muito impacto depois de ver isto. E depois ela mostra a forma correta de acolher com a vulnerabilidade que o outro está a dizer. Ok. Que é mesmo tipo ouvir. Tipo, olha, lamento mesmo que isso esteja a acontecer contigo e achas que posso ajudar de alguma forma? E aí a pessoa tem a oportunidade de dizer o que é que ela quer de ti. Sabes que é muito engraçado tu estares a dizer isto, porque há relativamente poucos anos deparei-me na minha profissão com aquilo que é disciplina positiva. Uhum. E uma das coisas que fomentam e que pedem para nós fazermos quando há uma situação em que uma criança chora e quer alguma coisa e seja uma birra, é validar. Eu compreendo que tu estejas a sentir coisas Exato, como é isso uma mesmo que ela separação, diz. não é? Tem que deixar o pai ou a mãe para ficar na escola. Chora, os pais largam, pedimos, larguem para nós gerirmos. E a gestão não pode ser, ele vem já. Não, Tu não vais resolver, vais acolher, eu percebo, estás a separar-te do teu pai e da tua mãe, era ali que tu querias estar, era em casa que tu querias ficar, não, isso não vai acontecer. Eu estou a ser real, isso não vai acontecer. O que é que eu posso fazer? Posso fazer alguma coisa para te sentires melhor? E é muito engraçado porque isto ainda tem que ser consciente, porque enquanto adulto, muitas das vezes, independentemente de seres profissional ou não, a tendência que tu tens é para tentar acalmar aquilo, e acalmar é não chora, não chora. Eu já não faço isso, consigo fazer isso de uma forma muito intuitiva, mas às vezes quando há birra ou quando há uma situação em que eu acho em que me mexe mais diretamente comigo, isto tem que ser pensado. E é muito engraçado quando tu começas a ver nos outros, nos miúdos. Quando eles próprios veem alguma situação que tu, até enquanto adulto, já não estás a conseguir resolver e até podes já estar zangada e ouves alguém lá do fundo, mas há uma coisa que eu possa fazer para te sentires melhor. Tão bom. É um bocadinho. Eu acho que consigo fazer mais facilmente isso, não pelo meu trabalho de autoconhecimento, Sim. não pelo aquilo que eu fiz enquanto mudança, mas pelo trabalho que eu tenho, que é inevitável a partir do momento. E claro que eu sei que isto aqui eu tive alguma sorte, entre aspas, porque ao mesmo tempo que eu lidei com isto, lidei e entrei neste programa e fiz este caminho. Portanto, houve aqui fui fazendo a par. Mas foi um crescimento também e fui juntando estas duas coisas e fui conseguindo e consigo nos outros. A minha primeira pergunta, quando alguém me diz vou mudar de trabalho, vou fazer, tenho que me ir embora porque tenho que me despedir porque eu não me sinto bem. A minha pergunta é sempre, e principalmente quando me dizem, toma esta decisão, sentes-te bem com isso? Ou como é que tu te sentes? Porque eu acho que isso é que faz com que o outro tenha a possibilidade para dizer o que é que quer e eu estou a validar o que ele está a sentir. Não, como é que, se depois a partir dali
o outro diz que se sente mal, ou que precisa de ajuda, ou que quer de alguma maneira não uma solução, mas alguma ajuda para pensar, ok, aí eu consigo intervir com uma Sim, 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 opinião. sim. Mas antes disso, a minha pergunta é sempre: estás feliz com isso? Como é que tu te sentes em relação a isso? Sim. Eu acho que isso é que é importante até para nós, quando estamos a. Porque eu vejo E não isso em vira mim. resposta automática, vira emoção de... E tu às vezes, quando partilhas determinadas decisões dessas, e isso agora aconteceu-me quando eu mudei e vou agora mudar recentemente de trabalho, já outras pessoas conheciam e tal, e que eu trazia alguma carga e eu quase que estava a pedir essa validação e tive para aí 2 pessoas que me perguntaram: e estás tranquila com essa decisão? Em 10. Sim. Todas as outras tinham para opinião. Que eu acolhi, Claro. respeitei, mas só houve 2 que foram capazes de me perguntar: e como é que tu te sentes em relação a isso? E isso para mim faz toda a diferença, porque o que eu preciso saber é isso, que é para me ajudar a pensar, a refletir, Tal e qual. porque é sempre uma tomada de decisão, não é? Ainda para mais eu felizmente, e posso falar abertamente sobre isto, saí sempre dos sítios bem, portanto não saí porque me sentia mal, saí porque queria fazer uma coisa diferente. Sim, sim. E portanto, ainda para mim é sempre mais difícil. Eu sempre que me despedia disse às pessoas, eu preferia sair com coisas más, porque eu Claro. assim tinha a quem culpar. E quando tu não tens, e eu acho que isto também ajuda neste teu processo, Mas o bom é isso, assim, de bem. mas é mais difícil porque não tens a quem culpar. Eu percebo, mas é E incrível. quando tu cresces, enfim, numa sociedade em que, pronto, é o outro, a culpa é do outro, são os outros, é o governo, é a entidade, é alguém. E não há problema muito nenhum em fácil. falhar ou ter que De mudar por todo. algum conflito ou uma questão. Faz parte. Claro que sim. Mas eu tinha esse complexo, e isto é sempre a nossa perspectiva, mas eu tinha um bocado esse complexo. Eu vou-me embora porque eu não gosto, eu vou-me embora porque não sei o quê. E não, eu vou-me embora, eu gosto imenso, mas eu vou-me embora por outras razões e porque quero fazer uma coisa diferente. E teres também essa. E também é engraçado pensarmos nisso. Pá, eu acho que nós nos questionamos imenso e eu acho que não sei até que ponto, às vezes isso também não é um defeito. É sempre aquela questão de, se tu tiveres num currículo alguém que muda todos os anos de trabalho, vais começar a pensar que a pessoa não tem estrutura para ficar muito tempo em algum lado. Pois. Mas também às vezes acredito. também olho para mim e penso, estou há 17 anos na mesma instituição, também se calhar estou um bocadinho limitada. Acomodada. Pois. Sim, eu como não faço parte dessa linha dos recursos humanos, não é? Não sei, alguém que seja dos recursos humanos poder-nos ajudar. Mas por acaso nunca pensei por esse ponto de vista. Já tenho alguns sítios, este ano de facto foi um ano mais corrido nesse aspecto, troquei aqui. E houve de sem facto uma medos. troca que foi muito imediata e que também tive que trabalhar exatamente por isso que tu disseste há bocado, e para mim isso faz todo o sentido, que é as pessoas de certeza que ficaram a pensar mal de mim. E isso pesou. Ok. E isso condicionou-me, porque eu depois encontrei as pessoas mais tarde e parecia que eu tinha cometido um crime. E ninguém me disse nada. Mas para mim, eu tinha cometido um crime, porque aquilo. Estavas a falhar perante eles. Sim, porque aquilo. Não estavas a cumprir a tua parte. Exato. E eu tive que Percebo fazer o perfeitamente. exercício de calma. Tu tomaste esta decisão porquê? Por interesse ou porque tu precisaste de escolher entre ti e o teu bem-estar, ou entre um compromisso que tinhas assinado? Porque eu precisava do meu bem-estar. Ok, então estás bem. Claro. E eu tive que fazer esse exercício. E quando eu tive que encontrar essas pessoas várias vezes num determinado período de tempo, e eu tive que ir para casa e fazer este exercício. Mas foi muito Tu bom, não porque o universo deves. trouxe de ti até tu conseguires concluir o exercício. Eu acho É isso verdade. maravilhoso. É uma confirmação imensa. É verdade. E tu não deves nada, tu não tens de te sentir condicionada por estas pessoas, para já porque elas não te estão a dizer nada, e depois porque tomaste foi uma decisão e escolheste um caminho, portanto segue. E no outro dia foi muito mais leve. A partir desse dia foi muito mais leve e eu consegui. Depois também partilhei com a Marisa que fui capaz de fazer esse exercício, porque muito desta terapia, eu digo desta porque só posso falar pela minha experiência, não é? E muito desta terapia tem sido também conseguir colocar processos, estratégias em prática, mesmo antes de passares pela Marisa, ou seja, eu não preciso ir à Marisa para a Marisa dizer o que é que tenho que fazer, porque muitas das conversas que nós vamos tendo e daquilo que ela vai fazendo vai-nos ajudando a perceber as ferramentas que precisamos. E então muitas das consultas agora começam comigo a dizer: eu consegui fazer isto, eu tive esta possibilidade e consegui, da mesma maneira que noutras alturas é ao contrário, não é? Mas muitas das vezes agora eu consegui fazer isto, ainda tenho isto que não consigo e precisamos de falar. Mas eu já consegui usar estas estratégias para resolver. E lembro perfeitamente falar isso com ela, porque aconteceu nesse espaço de tempo entre uma consulta e outra, e não era sequer tema na altura. E também foi quando eu percebi o impacto que esta decisão teve, porque depois a vida correu, eu nunca mais vi aquelas pessoas e, portanto, passou. Quando eu hoje voltei a ver,
aquilo caiu-me de uma maneira mesmo muito difícil. Mas era teu. Era meu. Era ruminante Claro, teu. assim, as pessoas de certeza que ficaram a pensar isso, porque foi de um dia para o outro e entre aspas, eu acabei por estar a faltar a um compromisso ainda que legalmente não estivesse a fazer. Mas há aqui uma noção de honra, de ética e exato, moral era isso que eu ia dizer, que a mim também me passaram muito e que eu respeito e que eu vejo no outro e critico no outro se não tiver, e sou muito crítica de mim própria se não o fizer, e portanto há muitas decisões também que eu tomo em função dessa ética e dessa moral. Eu sei, e que ali mas eu às acho vezes que há não decisões cumpri. sim, mas há decisões que precisam de ser tomadas, não é? E aqui havia outra coisa, que é, eu tive a possibilidade, que noutras alturas não o fiz por Mas não- desconhecimento, de optar por mim. É isso que eu ia Até dizer. agora não ia optar por mim, agora Tu que não eu vais sabia que deixar de podia. optar por ti em detrimento da pessoa só porque ela te favoreceu ou te fez um favor em determinada altura da Ou porque tua eu me vida. comprometi, não é? Eu comprometi-me com aquela pessoa, certo? A Mas pessoa teve responsabilidade sobre ela própria quando decidiu fazer isso. Foi uma escolha dela. exatamente, É é aqui tu verdade. estás a tomar a tua. É verdade. E portanto aí foi claro, e eu hoje ainda penso, boa, ainda bem que eu tive este discernimento e esta capacidade, ainda que eu saiba que isto obviamente é trabalho que nós temos vindo a fazer, mas eu pus as coisas dessa maneira para me resolver no imediato, que é, eu tinha a possibilidade de escolher-me, eu não podia deixar de me escolher, porque senão todo o trabalho que eu tinha feito até agora tinha Era sido em em vão. vão, claro, tal e qual. E ao mesmo tempo acabou por ser um bom exercício, não só no momento como mais tarde, eu consegui. É ótimo. Isso é Eu acho perfeito. que chegar daqui é mesmo a concretização do caminho feito. E o que eu sinto é a verdadeira palavra, o sentido da palavra empoderamento. Sim, eu assim mesmo como libertador. É mesmo libertador. Porque na verdade tira-te peso. Sim, É uma decisão consciente. Traz ainda mais poder, sim, não é? é Eu verdade. também acho, também sinto o mesmo. Agora é a altura de nos dizerem se isto pode ou não pode. Ser terapia. Acho que esta frase foi incrível. É verdade. Não é? Tipo, foi muito bom. Foi muito. Gostei muito. Sim. Então sigam-nos nas redes sociais, deem-nos feedback, Sim, avaliem o podcast no Spotify. validação nas estrelinhas. Vamos também deixar o nosso e-mail. Boa. Porque na descrição do Spotify, porque pensámos que há pessoas que podem não ter Instagram, embora nós tenhamos usado essa plataforma como forma de publicitar, não é? De divulgar. E vamos deixar o e-mail para o caso nos quererem mandar alguma mensagem, alguma sugestão. E deixar confirmar isto e afirmar isto em todos os episódios, que é o que nós pretendemos e o que nós fazemos aqui enquanto comunidade. Portanto, nós queremos mesmo este feedback, não só Sim, de criar uma bem ou mal, relação. Sim, exato, não. eu ouvi isto, penso aquilo, Eu ouvi não isto, concordo. senti isto, não concordo, gosto, não gosto. Interajam. O espaço é vosso episódio também. anterior foi feito a partir de uma proposta de alguém que nos ouviu e que contribuiu. Portanto, nós vamos continuar este podcast com os vossos contributos. Continuem a ajudar-nos. E em breve teremos surpresas. Ui, surpresas. que arriscada. Ai, que frase arriscada. Acho que vou cortar. Não, mas agora expomos-nos e seguimos. Obrigada, um beijinho grande e até ao próximo episódio. Beijinhos. Eu acho Muito que me bom. mexi tanto que eu não sei se isto...